Hoje é mais um dia, motivo de alegria, né? Motivo de alegria. Mais um momento OEB, FIA, procede, que caminha com esta fantástica lista de palestrantes, né? Graças ao professor Almir, que tem contribuído sobremaneira para este momento OEB, FIA. Hoje, não menos, né? Temos uma excelente palestrante, que é a professora Maria Eugênia, que vai tratar de um assunto extremamente interessante, que é a comunicação não violenta para sucesso dos negócios. Tenho certeza que todos vão gostar do tema. A professora tem uma experiência enorme, tem livros publicados, e já já o professor Almir vai fazer uma leitura do currículo, uma breve leitura, né, professor Almir? O currículo da professora Maria Eugênia é extremamente extenso. E antes de passar a palavra para o professor Almir, vou dar apenas uma ideia do que eu pretendo conversar com vocês no mês de dezembro, no momento OEB dezembro, que é a questão do plano real. O plano real é um plano que, de fato, procura diminuir a desigualdade econômica no Brasil, ou é um plano, ou é uma armadilha, no sentido de que a desigualdade cada vez aumenta em função do próprio plano real? Vamos esmiuçar um pouquinho isso, mas vamos deixar essa questão para dezembro, tá bom? Só manchete. Hoje é a professora Maria Eugênia. Professora Maria Eugênia, muito obrigado por estar conosco nesse momento OEB FIA. Seja muito bem-vinda. Excelente, professor Manolo, muito obrigado. Então, vou ler rapidamente aqui uma síntese do currículo vitae da professora, que é graduada em marketing pela ESPM, com mestrado pela Fundação Getúlio Vargas, vários cursos no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e na China, em áreas de venda, marketing, negociação e assim sucessivamente. Participou de diversos congressos nacionais, internacionais, nas áreas de mercado financeiro e de negócios. Desde 2005, eu não sei, porque o professor é tão jovem, desde 2005, tem ministrado aulas em cursos e treinamentos em company, negociação e comunicação, comunicação não violenta principalmente, resolução de conflitos, internacionalização de empresas, professora convidada na Northampton, do Reino Unido, na Pollock University Olomouc, da República Tcheca, não é isso? Hogeschool, Roterdã, também na Holanda, Business School da Holanda, coautora do livro Manual de Negociações e Jogada de Mestre, que vai fazer um sorteio, vamos ter 2 sorteios aqui hoje desse livro, graças à benevolência da professora. Trabalhou na Reuters, Dow Jones, Microtel, etc., no Meliá. Atualmente é CEO da Taura, empresa que oferece treinamento, mentoria, consultoria e representa empresas do mercado financeiro na América Latina. É professora do curso de graduação, pós-graduação de várias escolas do Brasil, com destaque, aqui me permita, professora, para o PROCED, da FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, especialmente no MBA Gestão Empresarial, trilha Gestão Empresarial do Advanced MBA, para nossa honra e para satisfação. Nesse penúltimo momento OEB, como disse o professor Manolo, de 2024, a nossa professora nos brindará com o tema Comunicação Não Violenta para o Sucesso dos Negócios. Professora, desde logo, muitíssimo obrigado, e com a garantia de que teremos um show, uma masterclass, passo-lhe o microfone. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, que apresentação boa. Agora, falar que é tão novinha assim, mas eu posso te falar que eu vivi o plano real e que eu vivi a abertura de mercado já trabalhando, então não tão novinha assim. Ainda existiam bolsas, né? Bolsa, 4 bolsas, 2 bolsas no Rio, bolsas aqui em São Paulo. E realmente, assim, como vocês colocaram, toda a minha carreira foi focada com o mercado financeiro, eu trabalhei com a Reuters, com a Dow Jones,
trazendo também informações de fora. Hoje em dia eu trago Oxford Economics e Action Economics, análises macroeconômicas aqui para o mercado brasileiro. Então eu represento essas empresas lá de fora. E a parte mais deliciosa que eu acho que é da minha carreira é poder dar aula na FIA, principalmente. A gente tem visto, é um tema que a gente tem visto muito frequente. Eu vou te ser muito sincera, esse ano não teve um mês que eu não dei alguma palestra ou alguma aula em company junto com a FIA, que não seja sobre comunicação não violenta, porque as pessoas estão percebendo a importância. Então, é bom salientar isso, né? Que a gente fala de comunicação não violenta, a CNV virou vamos assim, de carne de vaca, né? Todo mundo falando, cada um dando umas pinceladas sobre o assunto, mas quando você estuda e quando você aplica na empresa, o resultado é realmente revolucionário. E eu acho que é por isso que tanta empresa está buscando a gente para fazer essas apresentações, né? Eu vou dividir aqui a apresentação com vocês. Peraí, share. Tá com som. E vamos lá. Eu acho que aqui a gente pode já mostrando, sem delongas, um pouquinho. Deixa eu só colocar em modo apresentação, que ainda não entrou. Aí. Bem, já me apresentei. Aqui eu coloco também meu LinkedIn. Meu contato é Maria Eugênia Calduro Cruz. É sempre meu nome, né? Em qualquer rede social, meu nome completo, Maria Eugênia Calduro Cruz. E, além de tudo isso que vocês colocaram, tem o livro, né, que é o Comunicação, que é na parte de negociação, de táticas de negociação. Tá difícil de ver aqui, né? Tem que pôr no rosto, assim. Mas esse é o último livro que a gente lançou, isso foca mais em táticas e estratégias de negociação. Mas mês passado a gente lançou um e-book sobre comunicação não violenta e que eu vou aqui brevemente falar para vocês, mas nesse e-book tem exercícios, práticas para cada fase da comunicação não violenta, como aplicar na empresa, quais os resultados que dão na empresa. Ele está bem completo, então a gente vai daí fazer esse sorteio no final da apresentação, né? Basicamente, a comunicação não violenta eu falo que a palavra-chave é conexão. Você cria uma conexão com a outra parte, né? E por que está sendo tão importante? Vamos pensar um pouquinho como que foi que a gente aprendeu a liderar no passado. Era liderar na força, aquele chefe autoritário, aquele chefe que sabia, né, mandava, basicamente nem ouvia muito os funcionários, mas tinha que fazer do jeito dele. E isso foi caindo, já faz anos, né, que já não tem mais espaço esse tipo de liderança. Mas uma liderança que entende as necessidades dos funcionários, que entende por que está acontecendo aquele sentimento, aquela situação, por exemplo, específica, né, no departamento. Quando a pessoa tem esse olhar, tem essa escuta ativa, começa a abrir espaço para um relacionamento melhor, para uma conexão com esses funcionários. E comunicação não violenta não é só com os funcionários, é também para ser utilizada com os clientes, é para ser usada com os fornecedores, dá para utilizar no dia a dia, né? Nos relacionamentos, no dia a dia. Porque a gente trata de relacionamentos, a gente trata de lidar com pessoas. E quando você lida com pessoas, se você quiser só impor o que você pensa, ou só simplesmente colocar a sua ideia, mandar ou culpar o outro de algo que deu errado, não focar exatamente no que é o problema, mas focar mais nas pessoas, em acusar, em tirar, né, a sua responsabilidade daquilo, você só cria tensão no ambiente. Então, na comunicação não violenta, a gente busca isso. Vamos escutar o outro lado, é a escutatória, né, do Rubens Alves, que é o oposto de oratória. Você tem que ter uma boa oratória, você tem que falar de forma clara, que as pessoas compreendam e tudo mais. Isso com certeza tem que trabalhar esse lado. Mas o outro lado é que vamos trabalhar nossa escutatória, vamos ouvir direito, vamos entender o que a pessoa está realmente te trazendo. Quando alguém reclama de algo, não é mimimi. Se você começar a entender que para aquela pessoa, aquilo pegou, aquilo é importante, tem um sentimento ali envolvido, peraí, deixa eu tentar entender, deixa eu ter empatia com essa pessoa e estar do lado dela e tentar entender por que aquilo está pegando para ela. Eu falo que a empatia não é também só olhar o lado do outro, mas também ter um olhar
interno com você, né? Não ser a pessoa que vai estar brigando, né, com as suas reações, ai, que eu fiz aquilo errado, que absurdo, como que eu fiz aquilo, e ficar, né, se batendo. Tem empatia com você também, tem um cuidado de entender, peraí, eu errei, peraí, eu fiquei chateado, peraí, eu tive essa sensação. Deixa eu entender esse sentimento, deixa eu entender a necessidade por trás desse sentimento e tentar evoluir com isso e ter um aprendizado. Então, a comunicação não violenta é para você colocar para fora quais foram os seus sentimentos e as necessidades, mas também entender o que estão te trazendo, né, nesse relacionamento. É um respeito mútuo. Então, são ambientes corporativos em que vai ter mais colaborativo, mais produtivo. As pessoas não vão ter medo de dar uma ideia, não vão ter medo de falar, olha, aquilo me machucou, não me senti bem com aquela situação, porque ela vai ser ouvida, né? Ela vai ser respeitada nesse sentido. E antes da gente falar dos passos, né, de comunicação não violenta, eu acho importante trazer para vocês o que são esses benefícios para a empresa, né? Então, tem essa otimização dos recursos humanos e de produtividade. O mais importante da empresa é o capital humano. A gente já sabe disso. É isso que vai trazer o diferencial. Um capital humano que está motivado, que está envolvido, que veste a camisa da empresa, ele vai trazer resultados melhores. E a comunicação não violenta permite isso, né? Utilizando esse processo, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, a gente consegue um engajamento melhor das pessoas, reter talentos, menos rotatividade, menos turnover. Uma comunicação mais honesta também, mais aberta com os funcionários e líderes, então dá para te compartilhar mais as ideias, entender, respeitar a ideia do outro e aproveitar essas novas, né, ideias que o outro pode estar trazendo para você. Entender as necessidades dos liderados também é importante, porque muitas vezes você fala assim, a pessoa tem uma necessidade de ser reconhecida, mas aquele liderado quer ser reconhecido na frente de todo mundo, ganhar um prêmio, para ele isso é importante. Para outro, talvez ser reconhecido com um aumento de salário, ou simplesmente ser reconhecido, realmente elogiado pelo líder todo dia, né, quando entrega um trabalho no final do mês. Ter essa motivação constante, para ele é mais importante do que estar ganhando um prêmio na frente de todo mundo. A gente tem que entender como que é a necessidade de cada um e como responder a ela. E isso a gente só consegue se tiver uma escuta ativa, uma empatia e realmente estar aberto a essas trocas. Ele também permite menos conflitos, né? Maior produtividade. Se você tem menos conflitos, se você consegue se colocar, você percebe que enfim, que tudo vai fluir mais fácil. A produtividade vai vir, porque você não está barrando por conta de conflitos, de sentimentos. Não vou fazer aquilo porque a pessoa não me ouve mesmo, para que eu vou dar uma ideia nova? Ou mesmo, não gosto de falar com aquela pessoa, então não vou nem resolver esse problema e vai levando com a barriga. A gente sabe, são todos problemas que vão acontecendo se tiver conflito é, latente, né, acontecendo na empresa. A comunicação não violenta também a gente pode levar para a economia comportamental, que é o estudo da economia em que a gente está olhando mais esse lado social, né? Como que são essas relações sociais e psicológicas. E aí pode mitigar essas perdas emocionais e vieses comportamentais. Então, o que seriam essas perdas emocionais? Na teoria das perspectivas de Daniel Kahneman e Amos, não sei falar sobre o nome, Tversky, talvez. Existem as perdas são uma das ideias que vem dessa teoria é que as perdas são muito mais intensas que as vitórias. Então, se você ganha R$ 100, é muito legal, você fica feliz, mas logo você gasta. Se você perde R$ 100, aquilo fica na sua cabeça, e que você perdeu, e pesa para você. É muito mais forte a perda do que o ganho. Se a gente, usando comunicação não violenta, evita situações de conflito, evita situações de frustração dos funcionários, vai fluir melhor. Então, quer dizer, se eles estão frustrados, se eles estão chateados, a coisa vai patinando, vai aumentando, aquele problema fica muito maior do que se a coisa simplesmente fluir. E se a gente conseguir ter essa troca, né, de uma liderança muito mais colaborativa, mais transparente. Existe também a redução da defensividade, porque assim, você começa a trabalhar mais no racional, na forma colaborativa, do que na reativa e na emocional. E pensem também, né, quando a pessoa está naquela situação que ela só
tem problema com o chefe, ou, enfim, tá tendo conflitos com os pares e tudo mais, começa aquilo a aumentar tanto, e a gente vê hoje em dia nas empresas o número de burnout que está tendo. Então, a consequência de não se tratar esse lado emocional, de não ter uma comunicação aberta, né, e que acolhe as ideias e a colaboração de todos, pode criar um gasto, né, muito maior quando você tem gastos de saúde, como burnout, depressão, enfim, o que está acontecendo muito nas empresas. Existe também essa mentalidade de ganho mútuo, que quando você está olhando as necessidades e os interesses de cada parte, a gente evita perdas, todo mundo sai feliz, todo mundo sai se sentindo ganhador. Então, é mais motivado, vai tá participando, vai estar feliz de trabalhar, vai entregar mais. Neutralização também do viés de confirmação e ancoragem. Então, muitas vezes a gente tem crenças pré-existentes e que a gente fica ali e tudo que vê a ideia que confirma essa crença, tá ok. O que for contra, eu já vou banir. Na hora que você está aberto a ouvir o outro e ter novas ideias, não, né? Você não fica ancorado ou preso naquela sua ideia principal, inicial. Você consegue ter ideias novas, consegue está aberto a soluções diferentes. Inclusive, essa troca, não sei se a ideia de um ou do outro, mas sim ter uma ideia muito mais criativa. Isso traz inovação para a empresa também. O gerenciamento de emoções também em situações difíceis são super importantes, porque se está uma situação difícil, uma negociação difícil, um feedback, uma conversa difícil que você tem que ter com o seu funcionário, se você consegue gerenciar essas emoções, se um e outro podem trazer isso à mesa de uma forma tranquila, peraí, vamos entender essas emoções, esses sentimentos, o que está dando certo, o que não, como que a gente pode trabalhar, focar no que tem que ser resolvido e não tanto em ficar acusando as pessoas. Olha quanto tempo que a gente perde, olha o custo para a empresa quando a gente fica todo preso, né? Patinando mesmo nas emoções. Economia de relacionamentos também, né? A gente tem custos ocultos. Tudo isso que eu falei, essas tensões, mal-entendidos, desconfianças, vai começar a ter boicotes internos, tudo isso geram custos indiretos, baixa produtividade, muita rotatividade. De novo, para a empresa só sai ganhando se todo mundo estiver se sentindo bem, conversando de forma transparente uns com os outros, né? Então tem que ter essa escuta ativa, o respeito mútuo. Ajuste da oferta também à demanda. Então, quando você está entendendo e ouvindo as partes, se entendendo, né, as suas necessidades que estão claras, a do outro também, você consegue administrar melhor as expectativas dos stakeholders, tanto dos funcionários quanto dos clientes, dos fornecedores, dos parceiros. Você vai ajustar essa sua oferta à demanda real. Então, um cliente que se sente ouvido, um cliente que percebe que você está entregando o serviço de acordo com a necessidade dele, ele vai ser muito mais fiel, né? Então, olha como você consegue ajustar melhor essa oferta e demanda de serviços, ideias, né, e relacionamentos. A comunicação não violenta também é importante na negociação, porque a gente tem a gestão de conflitos, situações de conflitos que a negociação normalmente traz, e mesmo no meu livro, a gente fala muito de estratégias, de táticas, como você quebrar uma tática que a outra pessoa, identificar, né, que a outra pessoa está usando uma tática com você, como que você quebra isso, e sempre de uma forma muito racional. Mas, na verdade, o que você precisa é ter essa gestão de conflitos olhando mais a necessidade, olhando mais os interesses, olhando mais uma forma colaborativa e não tanto você está numa guerra. Você precisa identificar, você precisa usar suas estratégias e tudo mais, isso é claro, né? Em negociação a gente utiliza isso, mas como que eu posso utilizar isso de uma forma mais amena, de uma forma mais ganha-ganha? Eu não gosto muito desse termo, mas enfim, é um termo que é bastante utilizado. Quando eu gosto dessa frase em chinês do Wei Ji, que é crise em chinês. Quer dizer, numa situação de crise, ou você vai para o perigo ou você vai para a oportunidade. A escolha é nossa. Se a gente quer enfrentar, se a gente quer brigar, se a gente quer bater de frente, ou peraí, vamos tentar trazer disso uma solução melhor. Vamos entender onde que está o problema, vamos parar de acusar, vamos focar na solução do problema e menos nas pessoas, no emocional, né? Então, a comunicação não violenta
trabalha muito essa escutatória, a empatia, comunicação honesta de necessidades. Enfim, você vai ter melhores acordos. Se todo mundo conseguir colocar suas necessidades no papel, ali na hora da negociação, o resultado é muito melhor. A outra questão também é o valor de mercado das empresas, né? Se você tem uma imagem corporativa, uma reputação de uma empresa que é bom de trabalhar, que tem um cuidado com seus funcionários, hoje com uma responsabilidade social corporativa muito maior, não só dos funcionários, mas, enfim, até inclusive cuidar do meio ambiente, qualquer olhar que você tem melhor para a sociedade e ter uma reputação boa, a empresa é bem vista e tem um valor maior no mercado. A marca da empresa impacta muito nesse valor de mercado, né? A eficiência operacional também com a comunicação não violenta é importante. Essa questão que a gente fala de desempenho e feedback que você vai dar para os funcionários, de novo, é um ambiente mais corporativo, mais colaborativo. O funcionário se sente à vontade de receber um feedback, porque ele sabe que aquilo é para o crescimento dele, ele vai entender também os objetivos da empresa e vai se conectar com esses objetivos. Vai estar aberto a falar dos seus sentimentos, do porquê que não atingiu alguns itens que estavam sendo solicitados para ele. Isso vai ser mais transparente. E aí, trabalhar para melhorar e trabalhar para a empresa crescer mais, juntos, né? Todo mundo trabalhando em conjunto. Os funcionários também se sentem mais empoderados, porque, poxa vida, eu tenho uma empatia, somos tratados com empatia, as nossas necessidades são atendidas, eu sou ouvida pelo minha chefia, né, pelos meus líderes. Poxa, eu me sinto mais empoderado em ir lá e fazer acontecer, em dar ideias, em participar, inclusive em errar, porque eu sei que eu não vou ser criticado, né, ou vou ser mandado embora porque eu fiz um erro. Não, empresas grandes fazem isso, né? Tem esse trabalho de incentivar que os funcionários arrisquem, inclusive errem, mas aprendam com aquele erro e tragam esse conhecimento para a empresa, né? Para a cultura da empresa. Então, várias vantagens eu já passei aqui que a gente está vendo claras acontecendo nas empresas. Mas vamos falar um pouquinho, então, dessa questão de conflito, uma situação de frustração, de incômodo. O que a gente espera quando você sei lá, você está lá trabalhando bonitinho no seu computador, todo mundo trabalhando, de repente vem seu chefe, começa a gritar com você, fala que aquele relatório foi um absurdo, que você é um burro, que você não sabe o que você fez, e começa a gritar, todo mundo até para de trabalhar, né? Fica aquele silêncio no departamento. Quais as reações esperadas? Coloca para mim escrito, se vocês puderem, no chat. Eu não sei se eu consigo ver daqui, mas eu gostaria que vocês colocassem o chat para mim. Quais são as reações que vocês acham que numa situação dessa, que você está lá e recebe a bronca? Poderiam ser, deixa eu abrir aqui. Vergonha, fica em silêncio, humilhação. É isso mesmo, raiva, espanto, silêncio, frustração, dá um trauma, sentir com medo, desmotivado, vergonha, constrangimento, vergonha, tudo isso. Olha só quanta reação a uma situação de emoção, né? Que foram ali e te atacaram. Nessa situação, eu imagino assim, pensem, você tem essa situação em que você foi atacado, né, que não te deixaram falar, que você não conseguiu se expressar, você não conseguiu nem se defender, que você estava muito certo, né, você sabia como se explicar, mas ali na situação você não consegue nem falar. Foi resolvido? O que vocês acham, né? Numa situação dessa, o que acontece? Um chefe brigou, você ficou quieto, ficou envergonhado, você não se colocou, você não conseguiu nem explicar, ou às vezes até consegue explicar, mas gritando, e aí entra quem grita mais alto. Não existe uma solução nessa hora. Então, nessas situações de conflito, se a gente trabalhar com um paradigma da dominação, que seria ter essas reações, você não vai resolver, nada vai acontecer. Então, deixa eu colocar de novo aqui com vocês, espera aí, que eu acabei tirando aqui a apresentação. Então, o que a gente fala nessas situações? Olha lá, ouça mais. Sim, pode ficar em silêncio, mas não o silêncio de ter engolido o sapo, de não ter
conseguindo falar o que você precisa, a sua necessidade. Mas é o silêncio de que aquele momento você tem que respirar fundo e não ter uma reação. Você tem que entender o que está acontecendo primeiro, né? Então, a primeira reação, se você tiver qualquer uma dessas, de atacar, de congelar, ficar quieto porque congelou, ou falar, tudo bem, né? O chefe que manda, vamos fazer do jeito dele. Ou fugir, falar, ai, não, deixa, como não é comigo mesmo, né, tá bom. Se ele quer assim, não vou nem entregar o projeto mais. Quer dizer, você sai do que deveria ter sido feito. Tudo isso vai ter um resultado que só piora a situação. Então, o que eu queria pedir para vocês? A gente tem uma horinha só de palestra, é muito rápido, mas eu queria que vocês pensassem agora uma situação pessoal de vocês, pode ser profissional, pode ser pessoal, em que houve uma situação dessa, em que você ficou frustrado, não conseguiu falar, não conseguiu se colocar. E eu vou dar só um tempinho agora. Pensem nessa situação, como que aconteceu e que não foi resolvida. Enfim. Pode ser com o marido, com a mulher. A gente não vai perguntar, pode ser pessoal, que a gente não vai precisar de. Professora, estamos com 145 conexões, tá? Que maravilha, muito bom. Então, eu até perguntaria para cada um, mas não dá. A gente não vai conseguir. Mas então, pense nessa situação de vocês e guardem. Agora a gente vai trabalhar, a partir de agora, com o processo da comunicação não violenta. Então, quando eu vou falar uma situação geral para não envolver aí os assuntos pessoais de vocês, mas vamos imaginar uma situação. Eu estou numa reunião, estou falando, foi uma reunião que eu fui convidada para estar falando, para expor a minha ideia. Aí vem uma pessoa, um colega, e me interrompe para falar um outro assunto que não tem nada a ver. Aí eu continuo falando, ele me interrompe de novo e eu não consigo terminar. Ele vem e me interrompe a terceira vez. Qual seria a reação? Xingar a pessoa, falar, pô, você não tá vendo? Eu tô falando, eu que tô chamada aqui para terminar esse assunto, você tá me atrapalhando. Ou, em algumas situações, é muito interessante isso. Alguns alunos, quando eu fiz essa pergunta, eles olham assim e falam, fica quieto. Fica olhando e deixa um silêncio que é ruim, assim, é uma situação ruim, que a pessoa percebe que ela atrapalhou. Vocês acham que isso contribui para alguma coisa no final? Porque eu não consegui falar, a pessoa tem algum assunto que ela está tendo necessidade de falar, né? Tudo bem, eu acho que é a hora errada, no meu conceito, acho que é a hora errada, ele não devia estar falando, blá, mas ele tem uma necessidade ali que não está sendo atendida. E eu tenho a minha necessidade, que é falar. Então, a primeira reação que a gente fala é respira, né? Conta até 100, calma, e primeiramente, primeiro passo da comunicação não violenta é você observar, sem rotular, sem julgar. Porque a nossa primeira vontade é já julgar, falar, olha aí, não tem noção, né? Fica interrompendo, critica a pessoa, ou interpreta, tá falando, mas tá, sei lá, interpreta que a pessoa não tem educação mesmo, pode ser ou nega a responsabilidade. Paradigma da dominação é como a gente aprendeu a reagir para as coisas. Negar a responsabilidade, a gente primeiro busca o culpado para, né, tirar da. Não sou eu a culpada, porque foi errado aquela outra pessoa. Impõe, ameaça, fala, ó, é desse jeito, ou deixa eu falar ou sai da sala. Uma coisa assim, né? A gente já vai para agressividade. Ou com punição, ou com recompensa também. Você chega para a pessoa e fala: olha, se você fizer se você acabei de fazer uma punição, né? Se você não parar de falar, você sai da sala, dá uma punição. Mas se você ficar quietinho, no finalzinho eu te deixo falar. Mas numa relação, mais de você estar dando uma recompensa, uma punição, e não de uma conversa tranquila e aberta, né, com a outra parte. E muitas vezes a gente fala, não é interpretação. Olha a pessoa, ela está me atrapalhando. Ela tem que perceber. Como que ela não percebe que está sendo inconveniente? Eu vou fazer um exemplo com vocês que eu gosto muito do limão, que é o seguinte: imaginem que vocês têm um limão aqui na sua mão. Faz esse movimento assim com a mão. Coloca um limão aqui na frente, na sua mão. Corta um pedaço do limão. Cheira o limão. Cheirou o limão? Agora lambe o limão. Hum, até um azedinho aqui.
Faz assim, coloca limão aí, quem teve o azedinho também. Coloca no chat, só para a gente ver. O que que acontece nessa situação? Vocês sentiram o gosto do limão quando vocês estavam fazendo isso? Eu perdi aqui o chat agora. Mas sentiram o gosto do limão? Achei. Vamos ver. Vocês estão sentindo? Ah, limãozinho, que bonitinho. Tava bem azedo. Ai, uma delícia, eu também adoro limão. O que que acontece? Tem limão aqui? Vocês veem algum limão aqui? Não tem limão aqui. E a gente teve toda a lembrança de um limão no azedo, de como que é a sensação, o sabor, a textura. A gente lembrou de tudo por uma experiência passada. Então a gente, sim, a gente interpreta. Às vezes uma pessoa que está chegando tarde, a gente olha para ela e fala, pô, não tem noção, todo dia essa semana está chegando tarde, todo mundo aqui trabalhando. Custa perguntar para ela, oi, estou notando que você chegou tarde esses dias, o que está acontecendo? Conversa. Olha como você abrir para conexão é muito melhor do que você achar que a pessoa não está dando importância, está fazendo qualquer outra coisa, enfim. De repente ela está com um problema sério aquela semana, ela fala, poxa, infelizmente essa semana eu tenho isso, 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 mas semana que vem repõe horário. Pronto, já se resolveu. E não fica aquela coisa, ah, viu, que folgada, aquela coisa acumulando, né, dentro de você. Então, sempre a primeira reação é não reagir, né? Nunca tem aquele ímpeto de reação. Primeiro, a gente tem que observar o que está acontecendo. A primeira reação, não reagir, né? Primeira regra. Qual é a segunda regra? Não reagir. Continua contando até 100, porque na hora da emoção a gente quer se defender de qualquer maneira, né? Respira fundo, pratica um mindfulness, faz um tratamento, né? Todo dia para você de meditação, para você estar mais tranquilo e mais presente naquele momento. E aí sim você segue para os 4 passos da comunicação não violenta, que é observação, falar dos sentimentos e necessidades, essa ordem pode trocar, tá? E fazer os pedidos. Então, a primeira parte é observação. Observação é você observar o que está, por exemplo, nessa imagem. O que que vocês observam? Escreve para mim, deixa eu ver de novo aqui o chat. O que que vocês estão observando nessa imagem? Fala rapidinho, vamos lá. Tem que participar, gente, senão eu vou ficar aqui esperando. É um casal, tem cumplicidade. Que mais? Amor, carinho, pedido de desculpas, harmonia, respeito, parceria, respeito, carinho, sentimento. Ah, que bacana. Você vê, né, que coisas diferentes. Gente, aqui a gente não pode inferir que tem afeto, que tenha tristeza, que tenha pedido de desculpas. Isso tudo vocês estão inferindo em cima de uma foto. Essa foto eu busquei como uma foto de tristeza, tá? Não era uma foto de carinho. Eu achei na internet como foto de tristeza. Mas o que eu tô vendo aqui é um casal com outro, encostados na cabeça, um do outro, com os olhos fechados, abraçados. Ponto. Isso é observação. Observar o que está acontecendo ali. E não inferir um sentimento, né? E a tendência nossa, o que vocês fizeram é o que acontece 100% das vezes que eu mostro, cada hora eu mudo a foto, mas que eu mostro alguma foto dessas. Porque assim, a gente já tem, de novo, aquele mapa mental, aquela ideia de interpretar a ação do outro. Então, em vez da gente interpretar que a pessoa está gritando com você porque ela é mal educada, vou tentar entender por que que ela gritou com você. Às vezes não é nem com você o problema, o problema é que ela está vindo trazer de casa, e resolver isso com ela pode ajudar a nunca mais acontecer uma situação dessa. Então, assim, a gente observa a imagem, observou, descreveu a imagem. Então, o que que seria a observação no caso da pessoa que está me interrompendo, que eu estou falando, e ela não para de me interromper? Olha, fulano, eu estou conversando, fui chamada para essa palestra para falar sobre esse assunto, e por 3 vezes você me interrompeu para falar assuntos Y. Ponto. Isso é observação. Eu não estou falando se ele é mal educado, se não é, não estou interpretando, sou simplesmente algo que todo mundo percebeu ali da sala, que eu estou falando, e a pessoa me interrompeu. Espera aqui só. Aí, a gente vai para o sentimento. Isso está me causando frustração. Eu estou ficando ansiosa.
O sentimento é algo que você vai trazer para você. Você vai falar o seu sentimento. Você não vai estar acusando o outro. Você vai estar trazendo para você. Quando você traz para você, a pessoa não pode ir contra o seu sentimento. Ela não pode desprezar o seu sentimento. Mesmo que ela despreze, você fala, olha, esse sentimento eu tô te falando é real, eu tô sentindo isso. Você volta para o seu sentimento. Então, você teve uma frustração, você ficou ansioso. É um alerta de que tem uma necessidade que não está sendo atendida. Então, você volta para você e fala do seu sentimento. Existem vários sentimentos, tá, gente? Que a gente pode colocar. Aqui eu pus uma lista de vários aqui em seguidinha. E eu vou pedir para vocês agora. Lembra aquela situação que vocês ficaram, enfim, que vocês não gostaram que aconteceu? Tenta observar primeiro aquela situação, como sem julgamento, o que que aconteceu. Então, como que você descreveria numa frase o que que aconteceu? Uma coisa simples. Qual foi o sentimento que aquela situação te trouxe? Então, na hora que você pode escolher aqui, dentre alguns desses sentimentos, o que que foi que ela te trouxe de reação, né? O que que você percebeu nessa hora? E aí anota. Então, vocês colocaram a observação, que realmente aconteceu, o seu sentimento, para depois identificar que todo sentimento por trás tem uma necessidade. Então, se eu estou ansiosa, se eu fiquei frustrada, eu tenho a necessidade de terminar o que eu estou falando. Então, ali está a minha necessidade. Eu posso expor o que que eu preciso, o que que eu quero, né? O que que eu gostaria que o outro tivesse dito ou como que me trataria. Então, quero que vocês pensem também na situação de vocês, qual seria a necessidade naquela situação que vocês pensaram que não foi atendida. Então, vocês já perceberam, tal coisa aconteceu, eu me senti assim porque eu tenho a necessidade X. Aqui tem um monte de exemplos. Mas você pode pensar, tem que ser, a comunicação não violenta, gente, apesar de ter esses 4 passos, não usem isso como sendo uma formulinha e você vai falar, eu observo que, e tenho sentimento e necessidade de. Não, não pode ser assim, tem que ser muito natural e tem que ser muito verdadeiro, né? Então, observe, coloque seu sentimento, exponha. O incrível da comunicação não violenta é você poder expor esse sentimento, expor a sua necessidade e ter uma forma colaborativa de conversar com o outro, de juntos chegarem num acordo. Por que que aquilo aconteceu, né? Então, eu falaria lá, eu estou comentando, fazendo esse assunto, você me atrapalhou 3 vezes, né? Você me interrompeu 3 vezes, eu me senti frustrado, e eu tenho a necessidade de colocar esse assunto, de finalizar a minha ideia. Aí eu venho com o pedido. O que que você acha de eu finalizar e eu deixo uns 5 minutos finais para você falar esse outro assunto que você está querendo falar? Mas eu realmente preciso terminar. O que que é o pedido? O pedido é claro, se tiver prazo, enfim, o que vocês, de acordo com o assunto em questão, mas tem que ser um pedido em que você coloca claramente sua necessidade e você busca o outro para participar também. Não é fechado, é uma pergunta aberta. Você vai fazer o outro participar também, como que ele pode colaborar com isso? Porque se você impor o seu pedido, de novo, imposição, quando alguém manda você fazer algo, a primeira reação é falar, talvez não fazer, né? Só porque foi mandado. Então, ao invés de mandar, vamos falar, olha, eu tenho essa necessidade. Pode ser assim? O que que você acha? Como que a gente pode fazer? E traz o outro para discutir com você. Percebe que só nessa situação, em vez de obrigar, eu vou terminar de falar, eu vou atender a minha necessidade, vou atender a necessidade do outro, que é falar o assunto dele. Então, a gente vai ter uma situação muito mais colaborativa. Espero que foi um exemplo rápido para uma palestra, para a gente poder aqui pensar sobre isso. Esses exercícios de observação de sentimentos, necessidades e o pedido, a gente acabou criando um e-book, que é um e-book de comunicação não violenta, para criar essas conexões para líderes trabalharem isso na empresa. E tem vários exercícios dentro desse e-book. Então, esse é o e-book que eu estava comentando no início da palestra, que a gente vai sortear aqui para vocês. Então, deixa eu só ver como é que a gente vai fazer com quem está participando. Vamos lá, eu acho que tem que fazer um sorteio agora, né, Monique? Ou eu tô. A Monique, Porque assim, a gente vão ter a 2 Monique chances de pode participar. sortear para você. Ah, tá bom. Então, a gente tem 2 Professora, chances.
sorteio. Essa via Zoom, né? E a outra que eu vou solicitar para vocês entrarem no meu LinkedIn ou no Instagram, que é Maria Eugênia Calduro Cruz. Enfim, ali eu sempre estou atualizando vocês com conhecimentos, né? Com algumas palestras novas. E manda um direct para mim escrito CNV. Quem mandar até amanhã, meia-noite, eu também vou sortear um outro e-book. Mas agora, quem está participando agora vai ter a chance de ganhar, né? Como é que vai ser, então? É. Isso, professora, eu disponibilizei aqui no chat um link para o pessoal que Uhum, queira participar do sorteio e também receber o certificado de participação dessa aula. tá bom. Gentileza de preencher o link que foi disponibilizado aqui no chat. Tá falando que o link não funciona no chat. Eles não estão conseguindo entrar. Quer tentar de. Uhum, é. Ah, tô vendo aqui. Mas estão falando que não funciona. Ah, funcionou. Já conseguiram. Então vamos lá. Então, dessa forma, então, só me explica um negócio. Vai ser feito agora esse sorteio ou só quando depois a pessoa recebe? Quando tiver o certificado? Poderia esperar a professora fazer, então, algumas perguntas que as pessoas gostariam de formular, e aí, E ao aí vai. final, a gente faria o momento para o sorteio, tudo bem? Tá perfeito. Ótimo. Então, se você quiser descompartilhar agora, então, a Ah, tá tela, bom. seria muito bom, já que todos anotaram, não é? Uhum. Maravilha. O professor Manolo está conectado, quer fazer alguma consideração? Professor Manolo? Cadê o professor Manolo que eu não estou vendo? Eu faço então, até o Manolo chegar. Tá. Oh, professor Barnabé, que está com a palavra? Por favor. Tá muito bem, professor Barnabé. Por gentileza, quero registrar a presença do professor Barnabé, o professor Adelino, Zé Carlos de Souza Filho, Marcos Legal. Calheiros, nosso representante em Alagoas, e também é o presidente do Conselho Regional de Economia em Alagoas. A professora Eliane Ronel também está nos prestigiando, Maurício Faganello, nosso representante da Ordem dos Economistas em Goiás, e muitas outras autoridades. Professor Manolo, o professor Barnabé Não, já. mas eu passo para o Manolo, depois eu Não, passo. não, pode falar Então, professor tranquilamente. Barnabé, avance com vigor. Eu sou vice, fala primeiro o presidente, viu? Mas, professora, em primeiro lugar, parabéns, parabéns mesmo de coração. A sua capacidade interativa é maravilhosa. Tenho que te confessar que aprendi muito com você hoje, muito. E muito obrigado por esses ensinamentos. Uhum. Eu gostaria eu sou professor desde 1970, certamente você não tinha nascido, talvez o senhor seu pai, mas me diga uma coisa, qual é a forma de tratamento mais diferenciado para as gerações digitais do que as nossas analógicas, né? As digitais do milênio em diante, talvez, a reação dele, como tratá-los para que a gente crie essa harmonia de diálogo e mantenha uma liderança positiva. Eu não sei se eu fui claro com a pergunta. Você fala com essa geração mais nova. Nessa negociação de relacionamento, como Uhum. trata? Porque certamente não pode ser igual à do meu tempo, não é? Uhum. Como tem algumas técnicas que a gente pode utilizar para perceber melhor como relacionar com eles, porque o tipo de elogio que a gente fazia, o tipo de reconhecimento que nós fazíamos para gerações analógicas, não é a mesma que a digital. Qual seria a forma melhor para a gente manter essa harmonia de relacionamento? Você, com a tua experiência, o que você acha que a gente deve proceder com isso? Desculpa Eu da pergunta se foi muito prolixa. Não, foi ótimo. É interessante isso, porque assim, esse crescimento da busca por treinamentos da comunicação não violenta é exatamente porque a gente está tendo muito conflito de geração, uma geração mais nova que não aceita só a imposição, mas também é engraçado, mas tem uma geração que não se responsabiliza. É muito comum a gente ouvir falar isso, que a geração Z não se responsabiliza. Então, tem uma vez que eu vi uma história muito boa, né? O rapaz está com uma garrafa d'água do lado assim na mesa, a pessoa passa e deixa cair. Aí fala: "Ô, você não viu que caiu a água?"
Fala, não, não foi eu que deixei cair. Quem deixou a água aqui na ponta da mesa que é o culpado. Então, assim, não se responsabiliza pelo que aconteceu. E é basicamente que a gente percebe muito isso. Mas a gente da nossa geração, né? Que é um pouquinho mais anterior, fala, poxa, se responsabiliza, você não está vendo, é só aprender com erro, não fazer mais, isso aqui e tal. A gente já vai autoritário tentar resolver isso. Então, a comunicação não violenta vem exatamente para isso. Para a gente poder ouvir e falar assim, peraí, mas essa água estava ali, né? Estava num lugar que eu concordo com você, estava num lugar muito na ponta, isso, aquilo. Mas eu percebi que quando você passou, raspou. Ah, ok. Poxa, mas você tem alguma responsabilidade sobre isso? Você acha que, sabe, dá para conversar e buscar, através de perguntas, e talvez entendendo um pouquinho o porquê a pessoa está tendo aquelas reações, consegue se aproximar mais dessa geração. Então, e é uma geração que sim, a gente fala, a gente que é mais velho, eu falo a gente porque, gente, é, eu sou da geração que fica, ai, quanto mimimi, né? Não é mimimi, é uma geração que está tendo essas necessidades. Se é diferente da nossa, a gente foi criado de forma diferente. A nossa forma de ser criado produziu pessoas muito mais fortes em alguns momentos, mas pessoas que também não questionam, não se olharam nas suas necessidades pessoais e simplesmente não tem que ser feito assim, vamos fazer, acabou, eu sou muito forte e tem que ser desse jeito. Eu tenho que aguentar a dor, eu tenho que ser resiliente. Também deu outro extremo, né? Então, vamos pensar, se esse pessoal não está sendo tão resiliente, vamos tentar conversar com eles, entender o que está acontecendo, o porquê que aquilo pegou, qual é a necessidade que está por trás daquela ação. Então, realmente, a comunicação não violenta vem para ajudar nisso. E tem uma questão maior também, né? Só ampliando um pouquinho, essa questão de que a gente está tratando agora muito no eletrônico, está tratando com culturas diferentes de forma muito mais rápida. Como entender tudo isso? Como entender toda essa diversidade, né? Todas essas necessidades? Eu trabalho muito com negociação externa, então eu tenho que estar trabalhando também não só com as necessidades da pessoa, mas o ambiente, né? O contexto cultural com aquela pessoa que eu estou lidando. Então, realmente é complexo, mas é intrigante, maravilhoso, quando a gente consegue entender o outro lado, né? Como a gente aprende. Eu acho que é bem isso. Se a gente for com esse olhar interessado, quem falava muito isso era o Billy Diniz, né? Eu dei muita aula junto com ele, na equipe dele, e ele falava muito isso, e eu percebia isso. Ele nunca era uma pessoa só que estava falando, ele estava muito perguntando, ele estava interessado sobre o outro. Uma pessoa que com projeção que ele tinha, ele se mostrava interessado pelo outro que não tinha projeção nenhuma, né? A gente se sentia super importante conversando com ele. E é isso, acho que é esse interesse que a gente tem que ter com qualquer pessoa, a gente vai ter um aprendizado constante, né? Espero Maravilha. ter respondido. Muito obrigado, Professora, claro que sim. Muito obrigado, professor. professora, eu considero que um dos grandes desafios que temos é porque estamos convivendo 5 gerações que foram caracterizadas aí desde nós que eu falo, professor Manolo, eu, Banabé, etc., nos baby boomers, digamos assim, passando pela geração X, Y, Z, e já estamos falando da geração alfa, né? Aqueles que nasceram aí de 2010 para cá. Quer dizer, essas gerações todas, com esse movimento de comunicações violentas e, ao mesmo tempo, mudanças muito rápidas, eu acredito que é o verdadeiro desafio para nós acertarmos os ponteiros com diferentes percepções da inteligência emocional. Concorda com isso, professora? Que existe justamente esse problema das diferentes gerações com diferentes Sim. percepções em termos de valores humanos e da comunicação, digamos assim, por intermédio da similar à inteligência emocional, cada um em seu devido tempo nas gerações, talvez seja o grande desafio. Seria isto? Concorda com isso? Excelente, excelente. É um grande desafio, mas é um desafio que me motiva, vamos assim dizer. Porque se você pensar, por que eu trabalho muito com negociação, dou aula de negociação, adoro negociação. Você está aprendendo o tempo todo. E na negociação você está olhando, você está montando as estratégias, você está vendo os interesses de cada um, você está tentando abordar e ter uma solução que seja bacana para todo mundo. É a mesma coisa quando você está em relacionamentos no trabalho. Você está com interesses do diretor, do gerente, do seu
parceiro de trabalho, se a gente consegue entender tudo isso, atender de forma que dê um resultado para a empresa, poxa, você está gerenciando, você é o agente ali, né, que está com a agenda na mão. Então, saber ter esse olhar, você vai estar direcionando, você que vai estar liderando realmente, ao mesmo tempo ajudando os outros a se sentirem ouvidos, participativos, com as necessidades atendidas. Então, realmente eu acho, eu sou suspeita, mas comunicação não violenta veio para mudar até o meu estilo de negociar. Maravilha. Realmente. A professora Eliana Ronel gostaria de formular uma pergunta, professora Eliane. Olá, professor. Boa tarde a todos. Obrigada aí pela oportunidade. Na realidade, vocês acabaram abordando, porque eu ia trazer justamente esse tema da importância da diversidade, citar o exemplo de geração, mas é muito mais amplo do que isso, tá? Eu queria entender a questão de homem olha para a mulher com menosprezo, a cor também é entendida como negro menos competente do que o branco, a pessoa que tem uma orientação sexual diferente de ser cisgênero hétero também é entendido como uma pessoa menos competente. E há uma tendência de, na comunicação, estereotiparmos as falas. Não é só uma questão de comunicação não violenta, é uma questão de educação para a diversidade. Qual é a sua dica para esse tipo de situação? Haja visto que, no fundo, nos ambientes de trabalho, se você for sempre reativo, no fundo, a pessoa, principalmente o mais fraco, acaba concordando e se quietando porque ele está sempre sob a ameaça de perder o emprego. E emprego é algo que está se tornando escasso. Eu tenho aqui uma relação com um grupo de jovens muito forte, que as únicas oportunidades que têm aparecido é no sistema de PJ. Né? Então, fora o mercado que marca, ó, cuidado que aquela pessoa é muito reativa, cuidado que isso pode acontecer. Então, na primeira página, as técnicas de comunicação não violenta são muito bonitas, mas na prática o mundo é diferente. Como que você pontua isso? Olha, eu vou te passar assim, o que eu tenho visto nas empresas. Primeiro, diversidade tem sido falado. Então, tem sido trazido à tona isso, que você ter o olhar do outro, essa empatia pela situação do outro. Eu acho importante a gente colocar um parênteses aqui. Empatia, quando eu falo, não é se colocar no sapato do outro. A gente não consegue se colocar no sapato do outro. Eu não tenho, loira, 1,80 m, com toda a educação que eu tive, oportunidades da vida que eu tive, eu nunca vou colocar no lugar de uma pessoa negra que está no shopping e tem o segurança seguindo enquanto ela faz compras. Coisa que nunca aconteceu comigo. Como que eu vou saber a vivência dessa pessoa no dia a dia, de ser olhada de forma diferente? Não dá, não dá. Eu não sei, eu não consigo me colocar no lugar dela. Eu consigo me colocar ao lado dela. Eu consigo pensar em situações que me causaram aquilo, um constrangimento. Falar, puxa vida, olha, imagina a situação dessa pessoa, tá no shopping, tá fazendo compra e tá sendo sempre com um olhar diferenciado. Então, assim, empatia é nesse sentido, de você estar próximo. E a comunicação não violenta permite, se a gente trabalha isso na cultura, se é feito também da mesma forma, palestras, treinamentos, enfim, se é trabalhado isso na empresa, é permitido que a pessoa possa falar e falar, olha, me senti constrangida com esse seu comentário. Agora, também é importante, em algumas situações, que vamos continuar falando sobre as pessoas pretas, que virem e falam, poxa, você tem que entender, só porque eu sou preto, você está falando isso? Não, de novo, não é violência. Fala, olha, quando você falou isso, você me machucou, eu me senti afrontado, sabe? Minha raça, meus amigos, meus colegas, nos sentimos afrontados. Eu tenho necessidade de ser tratado como igual, como um ser humano igual a você, independente da cor. Como que a gente pode fazer isso para evitar que comentários desse tipo aconteçam de novo? Você percebe que é muito mais suave do que você afrontar para tentar defender a minoria. E isso eu digo como mulher CEO da minha empresa, que eu assino os contratos, e muitas vezes eu tenho que colocar já aconteceu isso, uma situação de eu colocar um vendedor homem para ir negociar com um cliente que queria cancelar, porque ele parou de falar comigo.
Na hora eu falei, poxa, como que ele... Aí ele fechou o contrato, né? Fechou, diminuiu, não cancelou, mas diminuiu o contrato com esse meu vendedor. A primeira reação que eu tive foi, poxa, eu sou mulher, ele não vem tratar comigo, mas trata com o meu vendedor, que absurdo e tal, isso aqui. Daí eu parei, eu tive a empatia de parar e entender que ele era de uma geração mais antiga, muito amigo meu, inclusive, uma pessoa que tinha um relacionamento muito bom. Ele ficou sem jeito, porque ele não pode magoar uma mulher. Porque naquela geração é ruim, é difícil destratar uma mulher, né? Deixar ela chorar, deixar ela chateada. Quando eu tive esse olhar, eu falei, poxa vida, então é uma dificuldade dele. Deixa eu conversar com ele. Falei, poxa, que legal que você fechou esse contrato. Fiquei muito feliz que meu vendedor conseguiu falar com você, a gente fechar, mas próxima vez fica à vontade, vem falar comigo. A gente tem um relacionamento muito bom para poder ter essa abertura. Eu resgatei isso de novo. Então, assim, de novo, como mulher, né, que teriam nessa situação que seria a presidente, né, a responsável por assinar, fui destratada, mas não fui destratada. Destratada fui eu que estava reconhecendo assim como a partir do momento que eu entendo que ele tem essa dificuldade, eu sei também que as novas gerações não vão ter. As novas gerações já estão discutindo isso, estão discutindo a posição da mulher, de outros gêneros. Então, tudo isso já está sendo discutido. É difícil agora. A gente ainda tem muito o que enfrentar. Mas eu acho que a comunicação não violenta ajuda sim. Eu entendo que você fala que é bonito no papel, mas se a gente começar aos poucos expandindo esse tipo de ação de forma, de novo, natural, né? Não programadinha, mas de uma forma mais carinhosa, sabe? De conexão. Eu quero me conectar com essa pessoa que está falando algo que eu não gosto. Mas deixa eu entender por quê. Acho que é esse que é o passo. Quer Ótimo. mais alguma pergunta? Dá tempo? Professora, tem duas perguntas, nós já estamos às 13 horas. É, que tá tão gostoso. Eu vou pedir a gentileza do Guilherme Cuquerato, do nosso ilustre professor Maurício Faganello, que mande as perguntas e eu vou passar para a professora, a nossa equipe Agradeço. passará para a professora Maria Eugênia, para nós mantermos esse compromisso do meio-dia a 1h. Tá bom, 1h03, etc. Mas ainda temos as considerações finais, a palavra do presidente, vamos ter ainda um sorteio e, portanto, eu gostaria de pedir a gentileza de vocês concordarem, e já agradeço porque eu já vi que concordaram, e pediria à professora Maria Eugênia para fazer as suas considerações finais, porque aí faremos um sorteio e passaria a palavra para o presidente, e depois que o presidente fala, todos silenciam. Professora Maria Eugênia, por gentileza, para as suas considerações. Eu só tenho a agradecer o convite, foi especial, até pela minha relação mesmo com a área econômica e financeira de longa data, e ao mesmo tempo com a da FIA, que é uma casa que eu adoro trabalhar junto com vocês. Então, agradeço, espero de coração que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo. Eu sei que é rápido, então, o que eu falei do meu LinkedIn, né, ele é fechado, mas conforme vocês me solicitarem contato, eu abro para vocês. E fiquem à vontade de mandar também questões, ou me contar, eu gosto muito de saber depois, né? Falar, olha, teve uma situação que aconteceu assim, e eu consegui usar a comunicação não violenta e funcionou muito bem. Eu sei que vocês vão ter bons resultados com isso. Maravilha. Então, eu fico muito agradecido pela gentileza e da presença de todos que nos prestigiam. Lembrando que, para fechar 2024, teremos o professor, nosso ilustre professor Manuel Henrique Garcia, o presidente, professor Manolo, presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. E então, agradecendo a todos, passo a palavra para o presidente, que então encerrará formalmente os nossos trabalhos. Presidente Manolo, a palavra está com você. Bom, para dizer que terminou muito cedo a tua aula, Maria Eugênia. Estávamos aqui a todo momento, né, ouvindo você atentamente, trazendo tantas situações que são do dia a dia do trabalho, né, que afeta muitas pessoas. E esse conflito, entre aspas, de gerações, eu achei muito interessante. E, é claro, professor Almir, convida já a professora Maria Eugênia para uma outra palestra, porque esta aqui foi fantástica e ainda queremos mais. Ainda queremos mais. Então, parabéns, professora Maria Eugênia, pela excelente palestra que nos Obrigada. proporcionou. Muito legal, Muito obrigada. muito legal. Parabéns. Muito bem, obrigado. Um grande abraço a todos e a todas.
Excelente. Obrigada. Obrigada também.